apresentar. Foi. Parar gravação. Então, boa noite, pessoal. Nós vamos dar início a mais uma aula aí de geometria espacial. Foi pedido para dar uma olhadinha no exercício 1180. Vamos achar ele aqui. 1180. Vamos dar uma olhadinha nele. Então, um reservatório cônico de eixo vertical foi construída com vértice para baixo. Por medida de segurança, foi abastecida até a metade de sua altura, com 150 litros de líquidos. Quantos litros seriam necessários para completar o reservatório? Vamos tentar entender o exercício aqui e vamos ir resolvendo ele aos poucos. Então, é um reservatório cônico, um reservatório cônico de eixo vertical foi construído com vértice para baixo. Antigamente, posto de gasolina, os reservatórios eram assim mesmo, né? Formato de cone com vértice para baixo. E aí observa que a gente vai ter a altura e ele abasteceu só até a metade da altura, né? Vamos chamar a altura toda de Hzão e até a metade H sobre 2. E fazendo até aqui na metade, isso aqui gerou 150 litros. Beleza. Obviamente que sobrou para trás ali foi o tronco, né? Tronco do cone. E vai ter um volume maior do que esse cone menor que está aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Que a gente tem um cone menor aqui e um cone grandão e o tronco do cone. Foi abastecido até sua metade de sua altura com 150 litros. Quantos litros seriam necessários para completar o reservatório? Então a gente tem algumas coisas que a gente pode calcular. A gente pode usar semelhança, né, para calcular isso daí. Podemos usar semelhança. Que mais? Usar o tronco de cone e assim por diante. Mas veja bem, a gente vai ter, vamos usar semelhança, a gente vai ter um cone menor e um cone maior. Vou apagar aqui um pouquinho. Bom, vamos lá, não quer trocar, mas beleza. Parece que travou o computador. Não tá querendo trocar de cor. Bom, vamos lá. A gente tem aqui esse cone menor, né? E eu tenho que vai daqui até o vértice. E eu tenho o cone maior. Qual que é a ideia? Esses dois cones, o menor e o maior, eles são semelhantes. O que eu vou fazer? Eu vou determinar o volume do cone grande. E aí eu já sei o volume do cone pequeno, que é 150 litros. E o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno vai dar o tronco do cone, né? Agora vai. O tronco do cone, que vai ser essa parte de azul. Então, ó, o volume do cone grande, que é esse cone grandão aqui, menos o volume do cone pequeno, que é esse aqui, vai dar o volume do tronco, que é o que o exercício pediu, né?
quantos litros seriam necessários para completar. Então a gente tem o seguinte, volume do cone grande sobre volume do cone pequeno é igual à altura do cone grande sobre a altura do cone pequeno, tudo elevado ao cubo, porque a unidade de volume é elevada a 3. O volume do cone pequeno foi dado, né? E a altura do cone pequeno a gente pode usar H sobre 2, tá? Porque a altura do cone pequeno é metade do cone grande. Então vai ficar aí resolvendo. Cadê a pontinha? Então, volume do cone grande é o que a gente quer achar. Volume do cone pequeno, 150, é igual à altura do cone maior. A altura do cone menor é metade da altura do cone maior. Foi dado no enunciado, né? Por medida de segurança, foi abastecido até sua metade. Ou seja, o cone estava aí de cabeça para baixo e eles encheram ele até dar a metade da altura total. Então, se a altura total eu chamei de H, a altura do cone pequeno é H sobre 2. Isso aqui tudo elevado ao cubo. E aí, a gente pode simplificar. H dividido por H sobre 2 dá 2, né? Divisão de fração. Conserva a parte de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Ou seja, isso aqui, essa divisão seria H vezes 2 sobre H, né? A gente conserva a parte de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então aqui vai cortar, vai dar 2. Então a gente vai ter essa situação aqui, ó, que volume do cone grande sobre 150 é igual a 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo dá 8, né? Então eu vou ter que o volume do cone grande vai ser igual a 8 vezes 150. 8 vezes 150, 8 vezes 100 é 800 e 8 vezes 50 dá 400, então dá 1.200. Ou seja, cadê a pontinha? O volume do cone maior deu 1.200. Isso, né? 800 com 400, 1.200. E aí a gente tem o seguinte, o volume do tronco, que é o que falta, o volume do tronco é essa parte aqui de vermelho, que é o que falta, vai ser o quê? O volume do cone todo, menos o volume do cone menor, que é esse de azul. Então a gente vai ter que o volume do tronco vai ser 1.200, que é o volume do cone grande, menos 150, que é o volume do cone pequeno, né? Então isso aí vai dar 1.050, né? Qualquer unidade, tá em litros, né? Então 1.050 litros. Vamos ver lá o que tá lá de respostas. Ou não tem? Não tem, né? Qual que era a resposta que tava lá no livro? 1.720. Realmente o gabarito é errado. E o seu deu isso também ou deu outro O meu resultado? deu 1.050, igual o seu. Então nós estamos certos, o livro tá errado. É o livro tá errado. O gabarito é muito grande, né? São muitos exercícios, então um ou outro gabarito tá errado. São poucos, mas tem sim, tá? Não, tranquilo. É que eu bati cabeça até para tentar chegar nessa resposta, o trem não ia nem a pau. Eu tava ficando doida já. Acontece. Acho que boa parte desses exercícios tem resolvido na internet. Às vezes você começa a jogar metade do enunciado, aí você já dá para achar se a resposta vai bater com a sua ou não. Mas é um exercício interessante. Por exemplo, eu não optei por usar a fórmula do volume de tronco de cone. Por quê? Porque eu não gosto dela. Tinha outro jeito que eu achava mais lógico de fazer, eu fiz por ele, tá? A gente tem essa fórmula aqui que é do tronco de cone, que é essa que eu nem sei a de cor, né? Aparece muito pouco em exercício essas coisas, né? Então essa aí é a fórmula do volume do tronco de cone, né? Eu tinha feito com você também. Eu acho que ele é mais fácil de resolver. O volume do tronco vai ser igual
a π vezes a altura do tronco sobre 3, mais o raio da base maior ao quadrado, mais raio da base maior vezes raio da base menor, mais o raio da base menor ao quadrado, tá? Tem mais algum? Não, o restante é tudo de esfera já. Eu entrei em esfera. Ah, você já começou. Ah, então você já É. pode dar aula de esfera pra gente. Você já Não, começou, ué. Cadinho. Nossa senhora, tô batendo Sinta-se cabeça ainda pra à caramba. vontade. Não, ainda não tô podendo, não. Vamos lá, então vamos falar um pouquinho aí de esfera, né? Ok. Bom, a esfera eu acho o sólido mais simples porque ele tem uma única variável, né? A única variável que a esfera tem é o raio, mais nada. Então, o máximo que o exercício vai tentar fazer é te esconder o raio. Agora, quando a gente fala de pirâmide, por exemplo, aí a gente tem a aresta da base, a apótema da base, a altura da pirâmide, a apótema da pirâmide, enfim, pode ter aresta lateral também. Pirâmide tem umas 5 variáveis. Então, quanto menos variáveis, mais fácil fica de lidar com os exercícios, né? E esfera a gente vai ter duas fórmulas só também, tá? Uma de área da casca esférica, né, ou superfície esférica, ou área do volume, né? Vamos ver aqui essas fórmulas, entender um pouquinho, né? Então a definição formal de esfera vai pertencer à casca esférica todo ponto que estiver a uma distância fixa do centro da esfera, tá? E essa distância fixa aí a gente chama de raio. A gente pode imaginar assim como se fosse um ovo. Aquela casquinha é a superfície esférica ou casca esférica e o que está lá dentro é o volume, tá? E a gente pode ver também que se eu tiver um meio círculo e girar ele, a gente também dá origem a uma esfera, né? A rotação de meio círculo. Então, a esfera ela é com base em meio círculo. Vamos para as fórmulas aí, então. A gente tem uma área esférica, que a fórmula é 4πr ao quadrado. E nós temos também o volume. O volume, a fórmula vai ser 4πr ao cubo sobre 3. Lembra que a unidade de medida de volume é elevada ao cubo, né? Então fica mais fácil de associar o 4πr ao cubo, pensando que o volume tem que ser elevado ao cubo, tá? E de novo, sobre o π, né? O que eu sempre oriento, a gente não substitui o π por 3,14, até porque o π a gente não tem um valor exato, né? A gente tem um valor aproximado só do π. Então, a menos que o exercício forneça o valor do π, a gente deixa só o símbolo lá, tá? E tem uma outra coisa que em esfera chama seção esférica, né? Que seria uma seção? É como se a gente fizesse um corte na esfera. Todo corte que eu fizer, igual esse que eu estou fazendo aqui de verde, gera um círculo, tá? Quanto mais perto dos polos estiver esse corte, menor é o círculo. E quanto mais perto do centro, maior é o círculo. Esse círculo aqui que está no meio certinho, ele vai ser o círculo máximo, onde o raio do círculo é igual ao próprio raio da esfera. Então guardem bem. Se falar que fez um corte que gerou um círculo máximo, quer dizer que o raio do círculo é igual ao da esfera. Caso contrário, aí fica sendo menor. Eu já vi um exercício assim legal, né? Legal para o professor, às vezes não é legal para os alunos, mas exercício às vezes que desafia um pouco a gente é interessante. É que foi feito uma sessão, né, que gerou esse círculo aqui para cima, e eu me lembro que para resolver eu tive que achar um triângulo retângulo entre esses dois círculos aí, né?
porque aí se deu a distância do centro que foi feito o corte, acaba que a gente acha esse outro pedacinho aqui também. Deixa eu pegar aqui. Bom, por exemplo, é uma esfera de raio 5, foi feita uma seção a 3 centímetros do seu centro. Ou seja, se foi a 3 e o raio valia 5, então essa parte aqui de vermelho ficou valendo 2 e aqui 3, né? E aí eu lembro que eu formei um triângulo retângulo, eu precisei formar, não sei pra que mais, que eu não lembro do exercício, né? Mas eu tinha aqui esse pedacinho aqui, era 3, o raio era 5, então eu consegui determinar essa hipotenusa aqui, que eu acho que era o que o exercício pediu. Lembrem-se, pessoal, na geometria plana, espacial e analítica, toda vez que mas a maioria absoluta das vezes que a gente está procurando algo que não foi dado ainda, está faltando alguma informação, a gente resolve com um triângulo retângulo, tá? E se eu achar um equilátero ou um isósceles, eles servem para virar triângulo retângulo. Então, a maioria absoluta dos exercícios que começam a dar trabalho para a gente geralmente um triângulo retângulo consegue resolver os problemas, tá? Vamos voltar lá para o conteúdo do livro. Então, esfera, a gente vai precisar saber que tem a área da superfície esférica, que é 4πr ao quadrado, que tem o volume, que é 4πr ao cubo sobre 3. E existe a seção esférica, que é um corte que é feito, é igual a gente cortar um limão lá e vai formando círculos, né? Quanto mais perto do meio do limão, maior são aqueles círculos. Então a gente vai ter só a área e o volume e a seção esférica. Vamos ver o que o livro está falando aqui. Tá falando da seção plana aí, né? E aí ele mostra isso. Justamente o que eu falei. Deu o volume. E aí vamos para os exercícios, tá? Vocês vão ver que o livro, às vezes ele vai tentar esconder o quê? O valor do raio, tá? Ele vai tentar esconder o valor do raio, porque se o aluno ou a gente já tiver o raio, não tem mais nada para buscar. Porque as duas fórmulas que envolvem esfera dependem do raio. Se já deu o raio, não tem graça, é só substituir, né? Então, geralmente o que os exercícios fazem vamos tentar esconder o raio, mascarar ele em alguma outra informação, para o povo ter um pouquinho de trabalho com os exercícios de esfera, né? Então vamos para o primeiro exercício aí, vamos colocar aí. Então, o volume de uma esfera é 32 decímetros cúbicos. Considere π igual a 3. Então, veja bem, como o livro, o exercício, como o exercício deu o valor do π, a gente vai substituir. Determine a área da superfície esférica, tá? Então, assim, o exercício deu o volume. Para que vai servir o volume? Através do volume a gente vai achar informação que não tem, que é o que? O raio. E aí depois a gente calcula a área da superfície esférica. Então, eu tenho isso aqui, volume é igual a 4πr ao cubo sobre 3. Beleza, mas o próprio exercício já deu o valor do volume, que é 32. Então, 32 é igual a 4. O livro deu o valor de π para ser substituído como 3, vezes r ao cubo sobre 3. Então, veja bem, sobre 3, vamos escrever o sobre 3 aqui. Eu vou ter uma expressão só com r de variável, eu vou achar o raio. Tendo o raio, eu calculo a área. Esse 3 de cima cancela com o de baixo. Esse 4 que está multiplicando vai para lá dividindo. Então, 32 dividido por 4 vai dar 8. Então, tem que r ao cubo é igual a 8. E aí a gente vai passar isso aqui como raiz cúbica de 8, que dá 2. Ou seja, o raio vale 2 decímetros, né? A unidade de medida que está usando é decímetros. E achado o raio, a gente calcula a área da superfície esférica, né? Então vamos lá.
área da superfície esférica vai ser igual a 4 π r ao quadrado. Então vai ser 4 vezes o π que o livro deu como 3 para esse exercício. Raio ao quadrado, o raio vale 2. 2 ao quadrado dá 4. Então vai ficar 4 vezes 3, 12. Vezes 4, 48. Então, 48 decímetros quadrados é a área da superfície esférica. Tudo bem com esse aí, pessoal? Beleza, qualquer coisa vocês podem abrir o microfone e fiquem à vontade caso tenha algum exercício que eu esteja explicando que vocês não estejam entendendo. Vamos para o próximo. Próximo exercício, o livro deu uma peladinha. Ele colocou um cubo dentro da esfera e pediu para fazer a razão do volume do cubo com o volume da esfera. Não, do volume da esfera com o volume do cubo, né? Sempre que fala razão é divisão. Quero a razão do volume da esfera com o volume do cubo. Então vai dividir o volume da esfera pelo volume do cubo, né? Vamos pegar o próximo enunciado aqui. E aí eu vou aproveitar o desenho do livro, que desenhar nessa mesa digitalizadora não é fácil. Então nós vamos utilizar o desenho do livro aqui. Mas é um exercício legal, tá, pessoal? Às vezes o exercício contém muito desenho, essas coisas assim, ou vem com um gráfico, a gente fala assim, nossa, vai ser difícil. Mas geralmente os que trazem muita informação não são os mais difíceis, não. Às vezes uns que trazem poucos dão tanto trabalho. Vamos lá. Exemplo resolvido número 2. Seja 36π o volume de uma esfera circunscrita a um cubo. A gente tem duas informações. Eu lembro que eu pedi para vocês guardarem uma só. O significado de circunscrito e inscrito. Inscrito é quando está dentro. Tipo, uma esfera é inscrita inscrita no cubo. Então ela está dentro do cubo. Então eu pedi, guarda só assim. O in é dentro. Então o circunscrito é fora. Então eu tenho uma esfera circunscrita a um cubo. Então a esfera está de fora e o cubo está dentro, tá? Mauro, não podia ter falado que era um cubo inscrito na esfera, não era mais fácil? Era. Mas eles tentam inverter assim a lógica da nossa cabeça para ver se a gente erra, tá? Essa é a verdade. Então tem uma esfera circunscrita a um cubo, ou seja, a esfera está de dentro e a esfera está de fora e o cubo está dentro da esfera. O volume da esfera é 36π e aí o exercício pede a razão entre o volume da esfera e o volume do cubo. Então eu tenho que ter o volume da esfera e o volume do cubo e dividir um pelo outro, tá? Só que para eu achar o volume do cubo eu preciso saber o valor do lado do cubo, que não foi dado, tá? Aí que o exercício vai acontecer em calcular o volume do cubo. Vou roubar o desenho do livro, tá muito bonitinho. Eu, com as ferramentas disponíveis aqui agora para mim, longe de mim conseguir fazer um desenho agora tão legal igual esse do livro, então nós vamos usar. Tá? O livro fez uma ilustração da situação, tá, pessoal? E essa ilustração não foi dada, foi dado só o enunciado. Tá? Então tá aí a nossa situação. Eu tenho uma esfera e um cubo dentro da esfera. Então, como a esfera está circunscrita, ela está do lado de fora. Para eu achar o volume do cubo, eu já tenho da esfera, preciso do cubo. Eu tenho que descobrir quanto que mede a aresta do cubo, né? Porque volume do cubo é a área da base vezes a altura. Só que aí a gente vai lembrar o seguinte: o volume do cubo é um tipo de prisma. O primeiro sólido que a gente viu é a área da base vezes a altura. A base é um quadrado, então a área da base é A vezes A dá A ao quadrado. E a altura também dá A. Então o volume do cubo
vai ser o valor da aresta ou do lado elevado ao cubo. Perdi a ponta do lápis de novo. Cadê, gente? Ah, tá aqui. Então, o volume do cubo vai ser o valor da aresta do cubo elevado a 3. Aresta ou lado, tanto faz, tá? E aí, o nosso desafio é descobrir quanto que mede essa aresta do cubo. Mas veja bem, aqui saindo de B e indo até D, a gente tem um segmento que é a diagonal do cubo. A diagonal do cubo. E a gente tem uma fórmula que dá o valor da diagonal do cubo. Eu vou destacar ela aqui pra gente para ficar melhor, tá? Então, aqui tá... não gostei, vamos voltar. Pera aí. Aqui tá a nossa diagonal do cubo. E essa diagonal, ela tá passando bem pelo centro, tá? Mas veja bem, se aqui é o centro do cubo, do centro até aqui, tá vindo até na casca esférica, mede o raio do cubo. E de novo, do centro até o B, também mede o raio do cubo. O que que a gente tem? A gente tem de informação, então, que a diagonal do cubo vai ser igual a 2 vezes o raio da esfera, tá? E aí a gente viu de informação no enunciado que o volume da esfera foi dado. 36π. Ele também não foi dado à toa. A gente vai ter que utilizar essa informação. Então vamos lá. Eu fiz todas as análises. Agora a gente vai começar a utilizar as informações e fazer os cálculos. Primeira coisa que eu vou fazer é achar quanto que vale o raio. Usando o que, Mauro? Utilizando o volume da esfera que foi dado. Achado o raio, eu vou achar quanto que vale a diagonal do cubo. E achado quanto vale a diagonal do cubo, eu acho o lado do cubo. E assim a gente continua o exercício. Então vamos lá, vamos guardar essas informações aqui nossas ideias, né? Que o volume do cubo é o valor do lado elevado ao cubo. E o que a gente visualizou pelo desenho, que a diagonal do cubo é 2 vezes o raio. Então vamos lá. O volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Então a gente tem aqui o volume da esfera é igual a 4πr ao cubo sobre 3. Só que o exercício me deu que o volume vale 36π. Ah, maravilha, então. Se o volume vale 36π, o que eu vou descobrir? O raio. Tá? Ó. Esse π aqui pode cortar com esse π daqui. Se ele está multiplicando aqui, ele passa dividindo, e aí π dividido por π vai cancelar. Tá? O 3 que está dividindo, nós vamos passar ele multiplicando. Tá? Então eu vou ter o seguinte aqui, ó. R ao cubo é igual a 36. Esse 3 que está dividindo vem multiplicando. E o 4 que está multiplicando aqui passa dividindo, tá? 36 eu vou dividir por 4 para facilitar. Dá 9. E 9 vezes 3 dá 27. Então, R ao cubo é igual a 27. Raiz cúbica de 27 é 3, ou seja, o raio vale 3. Não foi dada unidade de medida. Então, 3. O raio vale 3. Achei o raio, então agora a gente tem condição de achar a diagonal do cubo, tá? A gente tem dessa expressão aqui que diagonal do cubo é igual a 2 vezes o valor do raio. A fórmula que dá o tamanho da diagonal do cubo, a diagonal do cubo vai ser L, então a gente vai ter aqui, ó. A fórmula que dá a diagonal do cubo é L raiz de 3, tá? Então, diagonal do cubo é igual a 2 vezes o raio. A diagonal do cubo a gente tem essa fórmula aqui. Vamos trocar o L aqui por A. Vamos voltar. É porque eu aqui está usando o A no exercício para ficar igual.
Nossa, apagou tudo, hein? Enfim. Então a gente vai ter isso aqui. Vamos lá de novo. Diagonal do cubo é 2 vezes o valor do raio. E a diagonal do cubo é dado por A vezes raiz de 3. Onde A é o valor do lado do cubo. O raio é 3. Então 2 vezes 3 dá 6. E aí a gente vai ter o seguinte. O raiz de 3 passa dividindo. Então, a aresta ou lado do cubo é 6 dividido por raiz de 3. Vamos racionalizar? Agora não. Vou deixar para racionalizar o resultado só no resultado final, porque às vezes essa raiz de 3 até sai do lugar daqui até o resultado final. Então, a gente achou agora a aresta do cubo. Tendo a aresta do cubo, a gente pode calcular o volume do cubo. Tá? Volume do cubo é o valor da aresta do cubo elevado a 3, né? A gente fez aqui de verde aí, esse verde limão. Né? A área da base vezes a altura dá o próprio lado do cubo elevado a 3, né? Então aí a gente vai ter 6, então vai ficar 6 sobre raiz de 3 elevado ao cubo. 6 ao cubo vai dar 200. Vamos fazer aqui. 36 é 6, dá 216, né? Dá 216, 6 ao cubo. Raiz de 3 ao cubo vai dar raiz de 27. Raiz de 27 eu posso escrever como 3 vezes... 27 eu posso escrever como 3 vezes 9. 9 tem raiz, que é 3, então vai dar 3 raiz de 3. E, gente, toda hora eu tô perdendo a ponta desse lápis aqui. Jesus. Ah, tá aqui. É porque isso aqui, ó, com a ponta mais grossa, que aí eu acho mais fácil aqui, né? Isso aqui vai dar raiz de 27. Raiz de 3 ao cubo. Raiz de 27 eu posso escrever como 3 vezes 9. Raiz de 3 vezes 9. Raiz de 9 é 3, o 3 vem para fora, e raiz de 3 não dá exato, tá? Então, por isso que deu isso aqui. Então, o volume do cubo deu isso aí, ó. 216 sobre 3 raiz de 3. E eu vou deixar assim mesmo, tá? Então o exercício pediu a razão entre o volume da esfera e o volume do cubo, né? Razão entre o volume da esfera e o volume do cubo o volume da esfera foi dado, foi 36 π. Então vamos escrever isso aqui, ó. A razão entre o volume da esfera e o volume do cubo vai ser o valor do volume da esfera, que é 36 π, dividido pelo o volume do cubo, que é 216 sobre 3 raiz de 3, tá? Divisão entre fração, conserva a parte de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, tá? Então aqui a gente vai ter 36 π vezes 3 raiz de 3 sobre 216. O 216 e o 36 dá para simplificar por 36. Ou seja, a gente vai pegar o 216 e dividir por 36. Dá 6, tá? Então eu vou ter que isso aqui vai ser igual 3 raiz de 3 π sobre 6, né? Então eu simplifiquei esses dois aqui, tá? E agora o 3 eu posso simplificar com 6, eu posso dividir o 6 por 3 aqui. Então vai dar que essa razão aí vai ser 6 dividido por 3 dá 2, então vai dar raiz de 3 vezes π sobre 2. E essa é a hora que a gente torce para ter feito as continhas tudo certo, né? Para não ter que procurar erro.
e confere lá no gabarito, lá na resolução do exercício, se está certo ou não. E aí, ó, isso. Raiz de 3π sobre 2, letra A. Tá? Esse exercício ele é um exercício assim, ele traz um pouquinho de conta, ele não é difícil, mas na hora que a gente começa a olhar, nossa, tem um cubo dentro de uma esfera, esse trem não vai ser fácil, mas não é nenhum exercício difícil não. Mas se tiver alguma dúvida, vocês podem falar aí, tá bom? Aí teve a primeira parte do exercício, até a gente achar o volume do cubo e depois, por fim, fazer a razão. Vamos para o próximo. Exercício 3. Vamos lá. Terça-feira para mim é bem corrida. Eu tenho 7 aulas na escola presencial, mas vocês à noite. Fica cansado um pouco, porque nossa, 7 aulas em pé, falando, né, nesse calor, andando de um lado pro outro. Chega no final do dia a gente só quer encostar. Mas faz parte, né? Vamos lá. Terceiro exercício. Um copinho de sorvete em forma de cone possui 10 centímetros de profundidade. Tá. Vamos ir pegando o enunciado e já tratando essas informações aí, né? Eu particularmente gosto de fazer os desenhos. Então eu tenho um copinho de sorvete em forma de cone, que tem 10 centímetros de profundidade, ou seja, é um cone com 10 centímetros de altura. Tá bom. E tendo no seu topo e 4 centímetros de diâmetro no topo. Então o diâmetro, né, é esse segmento aqui, ele todo mede 4. E aí a gente já sabe que o raio é a metade do diâmetro. Então esse base desse cone aqui, o raio dele vale 2. Tá. Tendo aí colocado 2 conchas semisféricas de sorvete, também de 4 centímetros de diâmetro. Se o sorvete derreter para dentro do copinho, podemos afirmar que aí ele quer saber se o sorvete vai derramar ou não do copinho. Vai encher o copinho todo? Não vai transbordar? Vai transbordar? Nenhuma das alternativas? E assim por diante, tá? Vamos agora para a informação das 2 conchas semisféricas, né? Quando ele fala aqui, ó, concha semisférica, cada concha semisférica é meia esfera, na verdade. Então, ele fez o seguinte, ele colocou 2 metades de esféricas, 2 conchas semisféricas são 2 metades de esfera. Que, na verdade, se eu juntar essas 2 metades de esfera, vão dar para a gente uma esfera. E o diâmetro também vale 4, né? O diâmetro também vale 4. Ou seja, se o diâmetro dessa metade aí, que é o círculo máximo, é 4, quer dizer que o raio é 2 e vai coincidir com o raio da esfera. Então, se eu juntar essas 2 conchas semisféricas, na verdade, eu vou ter uma esfera inteira, onde o raio dessa esfera vale 2. Para eu saber se o sorvete vai transbordar ou não, o que eu tenho que fazer? Calcular o volume do cone, calcular o volume da esfera e comparar. Ver se eles são iguais ou se algum é maior que o outro. Se o volume da esfera for maior do que o do cone, transborda. Se o volume do cone for maior do que o da esfera, aí não transborda. E se for igual, vai encher até o topo, né? A gente só tem essas 2 opções aí. Então vamos calcular volume do cone e volume da esfera.
Lembrando que o cone, volume do cone é o quê? É a área da base vezes a altura sobre 3. E a fórmula? Agora a gente desenvolve. A gente guarda o conceito e a partir do conceito a gente desenvolve. Então vamos lá. Vou diminuir a ponta que está ficando muito grosso. Aí eu perco ela, mas a gente vai dando um jeito. Volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3. A base é um círculo, né? Então é πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. O raio vale 2, então 2 ao quadrado vai dar 4. Então é π vezes 4. A altura do cone é a profundidade, que é 10, vezes 10 sobre 3. Então o volume do cone aqui vai dar 40 π sobre 3 centímetros cúbicos, que é a unidade de medida, né? Aí agora a gente vai ver se o volume da esfera vai dar maior ou menor que é 40, né? Então vamos passar para o cálculo do volume da esfera. Volume da esfera. Volume da esfera, a fórmula é 4πr ao cubo sobre 3. Então vai ficar 4 vezes π. O raio vale 2. 2 ao cubo dá 8. Sobre 3. 4 vezes 8, 32. 32 π sobre 3 centímetros cúbicos. Comparando o volume da esfera com o do cone, a gente vê que o volume do cone é maior, porque deu 40 sobre 3, é maior que 32 sobre 3. Como o volume do cone é maior, então não transborda. Logo, escrevendo errado. Então, logo, a resposta é não transborda. Vamos ver lá, né? Do livro vai dar igual ao nosso, né? Esse aí, letra A, não transborda. Ó, o livro... eu apaguei, né? É porque às vezes quando eu projeto o exercício no quadro para o aluno fazer, aí se ele vê, perde a graça, aí eu costumo apagar. Deixa eu ver se dá para tirar isso daqui. Isso. Voltou. Aí, ó, igual ao nosso. Volume do cone 40 π sobre 3, volume da esfera 32 sobre 3. O volume do cone é maior, portanto não transborda. Vamos ver se eu acho mais alguma aqui pra gente fazer dessa lista. Tem um 1197 que o gabarito tá como letra E e o resolvido deu letra C, que é 2,5 centímetros. É o 1197? Isso. 1197. Pelo menos o meu deu, né? Talvez eu tenha errado. Vamos fazer ele. Tá, obrigada. Por nada. O texto base está na questão na questão de cima da FAPSP São Paulo. Tá. Ele tem um textão grandão de comprimido. Entendi. É esse aqui. Não é o de cima, porque ele não tem numeração. Esse de cima tem um comprimido uma parte azul, isso, esse aí, FAPSP. Entendi. Ele é texto base para 4 questões, se não me engano. 1, 2, 3, 4. 4 questões. Uhum. Considere o texto para as questões todas. A razão na qual o comprimento de uma vitamina C
dissolve-se depende da área da superfície do comprimido. Uma marca de comprimido tem forma cilíndrica com comprimento 2 centímetros e com hemisférios com diâmetro meio. Tá. A segunda marca de comprimido, fabricante. Tá, a segunda marca é essa daí, né? Então a gente vai ter uma forma. A segunda marca de comprimido vai ter um fabricante em forma cilíndrica com meio centímetro de altura. Tá. E aqui fala: determine o diâmetro do segundo comprimido de modo que a área da sua superfície seja igual à do primeiro comprimido. Tá. Sua resposta deu qual que você falou? A minha deu, deixa eu pegar aqui, a letra C, deu 2,5 centímetros. E o gabarito está acusando como 1 centímetro. Não, vai ser 2,5 mesmo. Eu lembro, assim, tem muito tempo que eu fiz esses exercícios aqui, que, na verdade, quando eu vejo esses textos muito grandes assim, eu fico até com preguiça. Que aí É até que preguiça vai mesmo, ler. negar não. Os alunos dispersam e É, um enunciado só grande para muita coisa. Então, assim, a resposta certa é a sua mesmo, tá? Eu vou escolher outra aqui para eu fazer, porque às vezes nem dá tempo também de pegar um exercício grande agora. Vamos pegar aqui, deixa eu ver um aqui rapidinho. 95, centro de um círculo. É o centro de um círculo gerado pela rotação da região assinalada em torno do eixo, então a área do triângulo. O exercício gosta também dessas coisas, hein? Lauro, só me tira uma dúvida, por favor. Hum, Vai cair a parte de poliedros na prova? vai não. Não, só até círculos mesmo? Só Até até esfera, esfera não é? mesmo. É. Perfeito. A parte de poliedros aí acaba que a gente quase não trabalha com isso, não. Principalmente no ensino médio, sabe? Eu vi um pouco de poliedros no ensino superior, mas assim, bem corrido também. Então, eu vou voltar com vocês para trabalhar os outros sólidos, mas na prova não. Nem na prova, nem nas recuperações, eu tenho certeza que eu não pus nada de poliedro em nenhuma prova. Vamos ver a ideia desse, Perfeito, então, obrigadão. por nada, ideia desse 1195 aqui. Ao menos discutir esse aqui, ele é legalzinho. Então, na figura, O é o centro de um círculo. É o centro de um círculo. E o volume é gerado pela rotação da região assinalada, né? Então, esse círculo aqui de centro O, se gerar esse meio círculo, ele vai gerar uma esfera, né? Se ficar girando ele. Aonde o raio da esfera vai ser justamente esse valor de A até O ou de O até R. Isso aqui vai ser o raio da esfera, tá? E aí ele pede da reta R e o volume gerado pela rotação pela essa rotação da reta R é 18. Então o volume da esfera vai ser 18. O que a gente vai achar? O raio. Tendo o raio, a gente tem a base do triângulo, tá? A gente vai ter a base do triângulo. E para calcular a área do triângulo vai ser base vezes a altura sobre 2. E de O até C também vai ser o valor do raio, tá? Porque veja bem, se é um círculo, do centro até o B é um raio, do centro até o A é outro raio, e do centro até o C, como está chegando até na circunferência aqui,
é outro raio. Se eu descobrir o raio, acabou o exercício, né? Aí ele quer a área do triângulo, que é base vezes a altura sobre 2. A base mede 2 vezes o raio e a altura mede o raio. Vamos achar o raio aqui. Então o volume é 4πr ao cubo sobre 3. Só que foi dado que o volume gerado é de 18π, né? Esse π corta com esse π, né? Um tá multiplicando, vai dividindo, aí vai cancelar. O 3 passa multiplicando e o 4 dividindo. Então, R ao cubo vai ser esse 3 aí multiplicando. 18 vezes 3. E o 4 aqui que está multiplicando passa dividindo. Eu posso simplificar por 2. 18 e 4 dá para dividir os dois por 2. Então, aqui vai dar 9 e aqui vai dar 2. 9 vezes 3 dá 27. Dá 27 sobre 2. Então, o raio vai dar o que? Raiz cúbica de 27 sobre 2. Isso mesmo. O 3 passa lá, né? 18 e 4 dá para dividir. Então, ali vai virar 9 e 2, né? Não dá para simplificar mais. Então, o 27 tem raiz cúbica e o 2 não, né? Então eu vou ter que o raio vai ser raiz cúbica de 27 a 3 e aqui vai ficar sobre 2. Então o raio vai ser 3 dividido por raiz cúbica de 2. E aí a gente vai ter isso aqui, ó. A área, né? A área do triângulo ABC. Então a área desse triângulo vai ser tamanho da base, que é 2 vezes isso daqui, né? Então vai ser 2 vezes o valor do raio, a base, 2 vezes 3 sobre raiz de 3 sobre 2, né? E isso tudo aí vezes a altura, que é só o valor do raio, que é 3 sobre raiz cúbica de 2, tudo dividido por 2, né? Beleza. Esse 2 aqui vai cortar com esse 2. 3 vezes 3 dá 9. Isso, né? Multiplica invertido. E embaixo vai dar raiz cúbica de 4. Só tô vendo que a resposta que a gente tá achando não tem no gabarito aqui, não. E aí dá isso aí, 9 sobre raiz cúbica de 4. Vamos ver se esse exercício tem algum erro, né? Vamos recapitular direitinho. Na figura, O é o centro de um círculo e o volume gerado pela rotação da região assinalada em torno do raio é 18. É 18. Beleza. Então a área do triângulo ABC. Então beleza, o volume da esfera aí é 4πr ao cubo sobre 3. Dá 18π, corta o π com π. 3 passa multiplicando. E o 4 passa dividindo. Né? Divide, simplifica por 2, vai dar 9 sobre 2. Isso. Então vai dar 27 sobre 2. E passa como raiz cúbica. Nossa resolução está certa. Tem algum erro aí nas opções de gabarito. Obviamente que dá para simplificar esse resultado aí, né? Aí no gabarito estaria racionalizado para ficar mais bonitinho, mas a resposta é essa aqui mesmo. A nossa, no caso. Volume gerado pela rotação da região assinalada. Bom, é isso. A ideia desse exercício é essa, mas o gabarito também está errado. Sem problemas, mas é um exercício interessante esse daí. Cadê a aba? Bom, pessoal, é isso, tá?
Eu vou encerrar a aula aqui, falta só 5 minutinhos e eu vou já postar o vídeo no YouTube. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato e até a próxima, tá bom? Boa noite, bom descanso para todo mundo. Boa noite, até o próximo.